Igreja Batista de São Mateus do Sul, servindo e amando. Os irmãos já sabem disso, algumas coisas que nós vamos falar aqui, nós estamos somente relembrando para os amados irmãos. O líder de célula, ele é eu sei que a gente pode dizer, mas tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo, tá, gente? É Deus, é Jesus. Mas na sua célula, você que é líder de célula, você é a pessoa-chave. Você é a pessoa-chave para que a sua célula seja animada, seja multiplicadora, para que a sua célula seja abençoada, para que a sua célula, tudo o que pode acontecer na sua célula de bênção, passa por você, que é líder. Então, eu estou querendo mostrar para os amados irmãos da sua responsabilidade de ser um líder de célula. E o que nós vamos falar hoje, a base, por exemplo, os tópicos que nós vamos estudar, ele é baseado no livro da Convenção Batista Brasileira, Pequenos Grupos Multiplicadores, em outras palavras, células, onde a convenção ela trabalhou e a Igreja Batista do Bacaxeri foi a responsável, o pastor Tunala foi o responsável de fazer esse livro, e tem um capítulo lá sobre a pessoa do líder. E eu mudei um pouquinho, colocando característica de um líder de célula. Porque a palavra está lá, bom. Eu aprendi que bom é o inimigo da excelência, né? E nós temos que correr atrás da excelência. Porque quando a gente chega no bom, a gente pode parar, e nós não podemos parar, temos que ir para outro nível, que é o nível da excelência. Quais são essas características de um líder de célula? Então, a primeira característica é o testemunho. O testemunho, pode colocar, mamãe. Vai funcionar ou não vai? Funciona. Foi, né? O testemunho exemplar, ela é a primeira característica de um líder de célula. As pessoas vão olhar para o líder de célula como a pessoa-chave. Da mesma maneira como o pastor da igreja, ele é a pessoa-chave da igreja, que as pessoas, todas as pessoas estão olhando para ele, da mesma maneira as pessoas estão olhando para o líder de célula. Da mesma maneira. Se você tem o seu trabalho lá, as pessoas olham para o seu patrão, para o seu chefe. O chefe, ele é a referência. No quartel, é o sargento, é o tenente, é o capitão, é o coronel, ou o título que ele tem. Se ele é líder, as pessoas vão olhar para ele. E é uma coisa interessante nessa visão da liderança, seu testemunho exemplar. Na guerra lá dos Estados Unidos, lá no Vietnã, tinha um acampamento lá de um filme que eu assisti, e o cara chegou, colocou lá o uniforme dele lá, colocou as divisas dele lá, e o cara falou assim, tira isso, aqui ninguém usa divisa, ninguém dá continência para ninguém. Mas por quê? Porque sempre os oficiais estão morrendo. Era o alvo certo. Alguns atiradores de elite ficavam escondidos em cima de uma árvore, não sei aonde, e o alvo dele era acabar com o líder, porque se acabasse com o líder, acabava com tudo. As pessoas ficavam desorientadas, os soldados ficavam desorientados. O que fazer? Como fazer? Como é que não vão fazer? Então a gente viu ali naquele filme, e eu quero colocar para os irmãos da importância que o líder de célula, ele precisa ter um testemunho exemplar. Quais são essas características do testemunho exemplar? Então, a primeira, dá mais um clique lá, ver se vai aparecer, né? Pode. É ser sincero. Filipenses capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta àquela igreja, ele fala sobre essa característica. Filipenses capítulo 2, verso 15, ele diz assim, Filipenses 2,15, escute o que a palavra de Deus nos fala, né? 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis.
Em outras versões, sinceros, sem defeito nenhum. É claro que os irmãos têm defeito, como eu também tenho defeito. Mas eu tenho que ter esse alvo de ser sincero. Quando eu errar, eu chegar e dizer, olha, eu cometi esse erro. Todos nós sabemos que nós erramos. Agora, o problema é que nós não podemos continuar no erro. E quando alguém aponta o dedo, quando alguém chega perto de nós e diz, eu estou ouvindo, às vezes não precisa nem dizer, às vezes é só olhar, a gente já sabe que tem uma acusação ali, então a gente diz, olha, pisei na bola. O líder de célula tem que ter um testemunho irrepreensível. A vida dele tem que ser ilibada. Porque as pessoas estão olhando para ele. Ele é a diretriz, ele é a marca. As pessoas vão, ele vai na frente e as pessoas vão atrás. O líder de célula, ele precisa ter essa característica, ser sincero no seu testemunho exemplar. Segundo, ele precisa ser aprovado diante de Deus. Ele precisa ser aprovado diante de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, eu leio as seguintes palavras. Se os irmãos puderem só ouvir, ou os irmãos quiserem anotar, anotem que eu vou adiantar, porque são bastante texto. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Ser aprovado diante de Deus. Precisa ter o carimbo, aprovado. Porque diante dos homens nós podemos engambelar, como disse alguém, né? Engambelar, dar um jeitinho, sabe? Dar uma maquiagem aqui, uma maquiagem ali, a gente empurrar com a barriga e as pessoas achar que está tudo certinho, como não está certinho. Mas diante de Deus, a gente não pode enganar Deus. Eu falei para os irmãos domingo passado, a minha oração, quando eu tenho buscado a presença de Deus nesses últimos dias, é dito para Deus, Deus, eu estou aqui te buscando, não é porque eu quero essa bênção, mas eu quero te buscar porque o Senhor é o meu Deus, e eu preciso de ti, eu preciso ter esse relacionamento contigo, é diferente. E se eu venho aqui com a motivação errada, Deus sabe disso. Agora, quando eu venho com a motivação correta, Deus coloca o carimbo dele de aprovado. Agora, tem um outro aspecto aqui, que ele fala, que maneja bem a palavra da verdade. Você imaginou um líder de célula que, quando eu digo, amados, procure lá a sua Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, vai procurar lá no Velho Testamento? Que líder de célula é esse? Que não sabe manejar bem. Que soldado é esse que vai para a guerra, que não sabe pegar o seu fuzil, limpar o seu fuzil e saber que tem uma coisa errada nele? A arma de você atacar e de você se defender do inimigo é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos, amados, mais do que nunca, estudar a Bíblia, decorar os livros da Bíblia, decorar versículos bíblicos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas nós precisamos ser aprovados por Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 12, verso 19, Paulo diz assim, o firme fundamento, que é o terceiro ponto, que é afastar-se da iniquidade, quer dizer, afastar do pecado. Ele diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence e se afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O líder de célula que tem um testemunho exemplar, ele precisa se afastar do pecado e das coisas erradas, da aparência do mal. Algumas coisas, você que é líder de célula, você não pode. Você é um nazireu. O nazireu não era igual a qualquer pessoa do povo de Israel. Ele tinha alguns atributos, mas ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Alguém se lembra que o nazireu não podia fazer? Ele não podia fazer o quê? Primeiro, tocar no morto. O que mais? Não entendi. Cortar o cabelo. O que mais? Aí alguém não diz mais, porque alguns, opa, isso aqui não, pastor. O nazireu não podia beber bebida forte, né? Um vinhozinho, né? Um friozinho desse, um vinhozinho, né? Meu Deus, né? Alguns adoram, né? Mas, um nazireu, ele não podia tocar em coisa morta, não podia cortar cabelo, não podia beber vinho. Tinha algumas coisas que era proibido para ele. Ele assumiu o papel de nazireu, e eu quero dizer para você que você é um nazireu. Agora, a partir do momento que você assumiu o papel de liderança,
da casa do Senhor, Deus espera que você se afaste da iniquidade. As coisas, não, eu não posso. Tem algumas coisas, tem alguns lugares aqui, amados, que eu não posso ir. E eu não vou. Por eu ser pastor da igreja. Tem algumas coisas que eu não posso falar. Por eu ser pastor da igreja. Eu preciso assumir esse papel. Tem alguns negócios que eu, como pastor da igreja, eu não posso fazer. Eu não posso. De jeito nenhum. É uma posição que eu tenho tomado por causa da posição que eu tenho. Como pastor da igreja. Da mesma maneira, você é líder, um líder de célula, com testemunho exemplar, você precisa se afastar da iniquidade. Outro, mais um toque aí. Aí já está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Com relação, aqui está falando com relação aos pastores, você pode dizer, mas pastor, isso é para o pastor, isso não é para mim. Eu quero dizer para você, a partir do momento que você assumiu uma liderança de célula, você está exercendo a função de pastor. Eu sei que eu sou um pastor chamado, vocacionado, preparado para ser pastor, mas você está pastoreando o pessoal da sua célula. E diz o texto aqui, é necessário que o bispo ou o pastor seja irrepreensível. Não pode haver acusação. Ter uma vida ilibada. E se por acaso tiver alguma coisa e alguém vier a confrontar, a primeira coisa é dizer, me perdoe, eu não devia fazer, e chegar e abandonar. Não é coisa para a gente não fazer, nós não vamos fazer. Então nós precisamos entender isso, que o testemunho exemplar, ele vai mais adiante. No verso 3, mais um clique lá, ele mostra uma outra característica. Não pode ser apegado a vinho, diz bem claro, deve ser moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Não deve ser apegado ao vinho. Eu faço parte da WhatsApp da família, né? E uma vez lá, saiu lá uma piadinha com relação à pessoa de pastor. Na mesma hora eu mandei um de volta, falei assim, vocês podem parar com isso, eu não critico a religião de vocês, eu não critico que vocês são isso, aquilo, outro, então por favor. Aí o pessoal, opa. Aí saiu outra piadinha, agora não como pastor, agora como crente. Aí me deu vontade de mandar uma outra respostazinha, por favor, eu vou criticar o fulano e tal por causa da posição dele. Me deu vontade de fazer algumas coisinhas lá. Mas Deus falou assim, não faça isso. Aí todo dia eu estou postando um versículo bíblico. Não estou nem falando, eu estou colocando a palavra de Deus e eles estão lendo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ser irrepreensível, porque se eu começar a dar margem em algumas coisas, aí eu vou dando margem, daqui a pouco eu vou dando margem, daqui a pouco a coisa desandou. Então, nós, como líder de célula, não digo proibido, não entenda isso, mas você precisa ter uma postura diferente. O crentão, né? Na época do frio tem um crentão por aí, né? Não é quentão, é crentão, né? E alguns crentes aproveitam e vão no crentão, né? E tascam fogo no negócio lá, né? Depois fica, não sabe o caminho de casa direito, né? Não, pastor, eu não estou tomando lá, estou tomando em casa, né? Amados, o líder de célula não pode ser apegado ao vinho. Outro, diz o texto aqui, nem violento, né? Nem violento. O que é violento? O que é violento? Bate na mulher, bate no marido, né? Às vezes não bate fisicamente, mas bate com palavra. Você é feia. Você não sabe fazer comida. Você não me ajuda, você é um pateta. Aí vai com palavras agredindo um ao outro. Isso é ser violento. Existe a agressão psicológica. Vocês estão entendendo? Então,
o líder de célula, ele precisa ser honesto e dizer: eu não faço parte disso. De vez em quando a gente escuta de lugares por aí, aqui em São Mateus do Sul não, mas em alguns outros lugares, de até pastor que bate na mulher, né? De membro de igreja que fica criticando lá a esposa. Aí os agregados, né, que tem que defender. Você não está agredindo sua querida amada esposa, não, ou vice-versa, né? Então, a pessoa que quer ser líder de célula, ele não pode ser violento. Ele tem que ser amável, hospitaleiro, pacífico. E tem uma outra coisa aqui, o próximo tópico: não ser apegado ao dinheiro. Dinheiro. Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou lucrar com isso? A célula toda ela é só sobre dinheiro, né? O assunto em casa é só sobre dinheiro. Se ele vai dar um aperto de mão, quanto é que vai me custar para receber você, para dar um abraço, né? Muitas vezes a gente está falando demais sobre esse assunto. Às vezes chega em casa e diz: você não fala sobre esse assunto aí, sobre dinheiro. Tenho que parar algumas coisas, parei, vamos parar. Deus é bom, Deus tem nos sustentado. Aí eu vou abrir uma aspa aqui, né? Eu fiz aquele livrinho lá, o Fruto do Espírito, né? Eu não sei quanto eu fiz, se fiz 200, né? A maioria eu dei. Só tenho somente 3. Não fiz assinatura aqui na igreja, nem na cidade, para as pessoas lá e comprar, para repor o dinheiro de onde saiu. Deus mandou o dinheiro daqui, Deus mandou de lá. Estou preocupado. Às vezes eu só, não, quanto é que eu vou lucrar com isso? Se eu me deixar, eu sou levado por isso. Eu sou levado. Mas eu não posso. E nem devo. Amados, nós precisamos abrir mão. Tem algumas famílias que o dinheiro é o centro. O dinheiro não pode ser o centro, quem é o centro é Jesus. O líder de célula não pode ser avarento. E em último lugar, nesse tópico, ele deve governar bem a sua casa. Ele deve governar bem a sua casa, porque se ele não sabe governar bem a sua casa, dirigir a sua casa, cuidar bem da sua casa, ele vai cuidar da casa do Senhor? Mas não vai, não. A minha mãe sempre dizia: costume de casa vai à praça. O que você faz dentro de casa, você vai fazer na casa dos outros, em qualquer lugar. Então, aprenda a fazer as coisas certas. Amados, está aqui as características de um líder de célula, no seu primeiro tópico, que é testemunho exemplar. Se nós não temos essas características, vamos buscar. Se nós já temos essas características, vamos zelar para continuar tendo. Talvez tem mais características aqui que eu podia colocar aqui dentro. Mas eu paro por aqui, porque a hora vai passando e a gente precisa ir mais adiante. O próximo tópico: um líder de excelência, ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe inglês. Quem sabe inglês, o que está escrito naquela placa? Mão única, né? Mão única. E a mão única está apontando para cima? Para o céu. Está apontando para o céu, está apontando para Deus. O líder de excelência é aquele que tem a direção do Espírito Santo de Deus. Ele está sempre com a mão única, Deus. Mão única, Deus. Mão única, Deus. Mão única, Deus. Nós precisamos entender isso. Aí o primeiro tópico dentro desse aspecto, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Você que está lendo o livro de Atos deve se lembrar desse texto, já passamos, estamos quase terminando o livro de Atos. Atos capítulo 13, verso 2 a 3, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Amados, essa direção do Espírito Santo de Deus é aquele que é chamado pelo Espírito Santo de Deus, ele escuta a voz de Deus, mas ele obedece.
O Espírito Santo de Deus vai falar, mas ele vai obedecer. Nós precisamos ser sensíveis a essa voz do Espírito Santo de Deus. Agora, como é que eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus se eu não paro para ouvi-lo? Se eu não tenho meu tempo a sós com Deus? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tempo a sós com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o ponto-chave. Ele é o ponto-chave da célula. Ele é o ponto-chave da sua vida. Eu conversado com alguns irmãos e disse, pastor, a gente tem que ter muito cuidado com o Espírito Santo de Deus, porque senão as pessoas vão dizer, foi o Espírito Santo de Deus que falou, mas quando de fato não foi o Espírito Santo de Deus, eu concordo plenamente com isso. Que eu posso colocar algumas decisões erradas que eu tomo e jogar para a mão do Espírito Santo de Deus, como eu já tomei. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus vai falar, e tudo que o Espírito Santo de Deus falar está baseado na palavra, na Bíblia. Está ali bem claro. E nós precisamos entender isso, ser obediente ao chamado do Espírito Santo de Deus. Ele chamou você, não foi eu que chamei você, foi o Espírito Santo de Deus que chamou, para você ser um líder de célula, ser um cristão. E é nossa responsabilidade obedecer à voz do Espírito. Segundo lugar, sermos sensíveis à voz do Espírito. Ele nos chama, nos envia, e mais adiante no capítulo 16, não vamos ler, que é um texto um pouco longo, o apóstolo Paulo está na sua caminhada, na sua segunda viagem missionária, está querendo ir para um lugar, o Espírito Santo de Deus, não fale nada. Aí ele fica calado. Daqui a pouco ele vai para outra região, o Espírito Santo de Deus manda parar, pare, ele parou. E à noite ele tem uma visão. E a visão que ele tem do Macedônio, o que o Macedônio dizia? Passa a Macedônia e nos ajuda. Ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Não só obedeceu, mas ele continuava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Continuava tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa, não é uma energia, ele é uma pessoa. Se é uma pessoa, nós podemos nos relacionar com ele. Pastor, ele está aqui dentro de mim, está dentro de você. Amém, louvado seja Deus. Mas ele tem falado com você? Ele tem falado comigo? Você sabe, você já estudou, já fez o discipulado, nível 1, nível 2, né? Aquelas revistinhas que nós fizemos. Quais são as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Adoração. Comunhão. O que mais? Gratidão. Evangeliza. Tem discernimento espiritual. O Espírito Santo de Deus, ele não só quer habitar em você ou em mim, ele quer nos encher. Encher a você, encher a mim também. O terceiro ponto é, nessa direção do Espírito Santo de Deus, é estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus como estilo de vida. Como estilo de vida. Efésios 5,18 diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Amados, esse encher do Espírito Santo de Deus, a ideia é de continuidade, é ser cheio sempre. Se nós estamos cheios do Espírito, não vai ter lugar para outra coisa. Ele vai nos controlar totalmente. Nós precisamos entender isso, amados. Escute o que Deus está lhe falando, amado. Deus, na sua misericórdia, Ele quer te encher. Um líder de excelência, um líder de célula que quer buscar sucesso na sua célula, ele precisa ter a direção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, amados, mais do que nunca, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Faça isso. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua célula. A sua célula vai crescer. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer que a sua célula cresça. É simples. Busque ele vai dar a diretriz para você.
Agora, se nós começarmos a nos desviar para outros caminhos, começarmos a fazer outras coisas, pensar em outras coisas, a gente não vai entender, não vai fazer. O foco tem que estar nele, porque ele vai mostrar as pessoas certas, da maneira certa, na hora certa, o que falar, o que não falar, no momento de falar, ele vai nos encher. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Creia nisso, amado de Deus. Em primeiro lugar, testemunho exemplar. Segundo, direção do Espírito Santo de Deus. A terceira característica de um líder de célula é a consciência da missão. Eu tenho batido nessa tecla com relação à consciência da missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Você faz parte de um quebra-cabeça. Ali o nosso personagemzinho está com uma pecinha, né? Eu não sei quantos aqui já preparou quebra-cabeça de 5.000 peças. É bom demais, né? É bom demais. Você vai juntando aquelas pecinhas, demora. Se você tem tempo, você vai, daqui a pouco, nem 3 meses. Mas você precisa saber que aquela pecinha ela vai encaixar no lugar certinho. Aí você vai descobrindo, tem algumas que é do cantinho, tem outras que lá, outras são igualzinhas, mas o desenho que está ali não é o mesmo, você tem que ter paciência, e você vai encaixando. Aí daqui a pouco, quando você termina de montar o quebra-cabeça, é coisa linda. Mas muitas vezes as pessoas vão atrapalhar o nosso propósito. Uma vez eu estava montando um quebra-cabeça, e montei assim na minha casa, estava sendo em cima da mesa, aí chegou uma criança, e a criança começou a mexer, queria encaixar, e não encaixava, porque ela não sabe, porque era muita peça. Eu falei, não mexa aí não. Aí o pai falou, filha, não mexa aí. Aí nós saímos, depois que o pai saiu, aí eu vi que ela desmanchou tudo que eu tinha feito, só de raiva. Meu Deus, mas deu vontade de tirar o cinturão e ir atrás da menina, dar umas... Hã? Deu vontade, tá, gente? Deu vontade. Mas ainda bem que dá vontade de dar e passa, né? Amados, porque Deus tem o seu lugar para que essa moldura, esse quebra-cabeça que Deus está montando aqui na Igreja Batista São Mateus do Sul, você tem o seu lugar, onde vai sendo encaixado. Aí, cada vez que a gente coloca uma peça, daqui a pouco a gente não tem ideia como é que é, daqui a pouco a gente vê, começa a montar, a gente vê, está indo, depois fica mais difícil, você vai devagarzinho, daqui a pouco você vê que você se encaixou ali, aquela peça encaixou. Tem um amigo que ele gosta muito de montar, ele sempre separa uma pedra e guarda ela num lugar que vai ser a última, e ele tira uma foto colocando a última peça. E depois ele emoldura aquele quebra-cabeça e coloca lá. A missão, o propósito. Amado, isso é importante entender o nosso propósito. Primeiro tópico dentro dessa consciência da missão, meu Deus, é você estar preparado para a missão. Você se preparar para a missão. Você está preparado para a missão que Deus deu para você? O que você vai fazer na obra de Deus? Eu sei, mas Deus quer que você se prepare. E esse preparar tem que ser preparado com excelência. Agora, esse preparar, Jesus, ele preparou os seus discípulos. Mateus capítulo 4, versos 18 e 20. Mateus capítulo 4, versos 18 e 20. Jesus passando, viu a Pedro e João e disse para os dois, vem. Para os 2 irmãos, depois mais os outros 2 irmãos, vem, segue-me, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. E durante 3 anos e alguns dias, ele trabalhou com aqueles homens, preparando eles para que eles pudessem saber qual era o propósito, e eles sabiam qual era o propósito, que eram ser pescadores de homens. E quando eles tentaram desviar, Jesus vem e diz assim, eu confio em vocês, gente, vamos embora, não se desvie. Jesus, ele vai dar mais um clique lá, amado. Pode dar mais um toque lá. Segundo lugar, a gente vê que essa consciência da chamada, né? Quem é que nos chamou? Né? Eu estou passando aqui por cima, Paulo, ele também se preparou, é interessante que Deus preparou Paulo assim em etapas.
Ele tinha um discipulador que era Gamaliel. Quando ele encontra a vida para Jesus, ele abandona Gamaliel, vai seguir a Jesus, mas ele tem um discipulador chamado Ananias. Depois ele tem um discipulador que é Barnabé, que o ajudou, que o amparou, e depois ele vai para um deserto onde ele estuda sozinho, e depois ele se prepara para a obra que Deus tinha chamado na igreja em Antioquia. Você viu que houve um passo a passo? O objetivo final é que ele fosse para as nações, mas antes para a nação, ele passou por um processo igual a Moisés. Moisés passou por um processo, aprendeu na cultura, aprendeu tudo dos egípcios, depois passa 40 anos para tirar o que não prestava dos egípcios, com o seu sogro Jetro, que era um sacerdote de Deus Altíssimo, que era o seu discipulador. Depois ele vai lá e ele caminha no deserto, levando o povo para a terra prometida. Houve um processo ali, e Deus está fazendo um processo na sua vida. Deus vai guiando você, Deus vai orientando você, Deus vai mostrando o caminho, e a gente fica olhando, amados. A gente fica olhando o caminhar, por exemplo, da nossa denominação. Ela está passando por um processo de transformação. E a palavra que eu ouvi do pastor Isaías Quirino é: a igreja que não entrar na visão celular vai fechar as portas ou vai ficar para trás. E já viu isso muito tarde, porque tinha muitas igrejas, 10 anos atrás, quando começou o mover de células, 15 anos atrás, quando começou o mover de células, não quiseram entrar, e quem entrou e fez da maneira correta, as igrejas cresceram. Graças a Deus que eles estão trabalhando em toda a convenção, está correndo atrás com a igreja multiplicadora, dizendo: vamos embora, gente, vamos embora, vamos fazer pequenos grupos, vamos crescer. Não é pecado crescer, não, vamos pregar o evangelho. E graças a Deus por isso. Houve um processo de transição aí. Houve algumas mudanças necessárias na nossa convenção para que ela pudesse crescer. Mas quem chamou? É outro tópico. A gente vê que Moisés, quem chamou foi Deus. Deus se revelou a ele. A gente olha Paulo, né? Quem chamou Paulo? Inicialmente, quem foi? Quem foi que apareceu para Paulo? Jesus. Agora, quando ele vai ser enviado de fato para pregar às nações, quem foi que separou ele, chamou ele? O Espírito Santo. São os três em um, são a mesma pessoa chamando na sua ministração. Agora, o outro tópico é: foi chamado para quê? Foi chamado para quê? Para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para ser pregador, para testemunhar de Jesus. E Paulo, ele tinha consciência da sua chamada. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Amado, Deus chamou você para ser um líder de célula multiplicador. Você precisa saber qual é a sua função na sua célula. Aonde você aprende isso? Na escola de líderes. Qual é a sua missão? Eu não sei, então venha ser treinado, se prepare. Existe congresso, existe a escola de manhã, a escola ministerial, para a gente ser treinado, para aprender mais da palavra de Deus. Existe o Tadel. Quantos poderiam estar hoje aqui que não estão? Mas nós precisamos buscar a presença de Deus, e a glória do Senhor vem sobre você. As pessoas vão: o que está acontecendo com você? É a glória de Deus, porque você se dispôs a ter consciência da sua missão. O líder consciente da sua missão, aí eu copiei do livro lá, Igreja Multiplicadora, ele será em primeiro lugar motivado, disposto e ousado. 3 coisas distintas. Primeiro, motivado. Está fazendo frio, mas isso não é empecilho de vir na casa de Deus, de ir para a célula. Está chovendo, mas isso não é empecilho de ir para a célula, de vir para a igreja. Ele é motivado, e ele consegue motivar as pessoas. Vamos embora. Mas pastor, a minha célula não vai. Vai sim, Deus vai ter misericórdia. Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, Deus vai nos dar a vitória. Ele é motivado. Segundo, ele é disposto. O que eu posso fazer? O que você pode fazer, você vai fazer. Deus não vai querer que você faça além do que você pode. Mas o que você pode fazer, faça. Além de ousado, disposto. É para ir lá, eu vou. E o último, ousado. Tem coragem.
Muitas vezes a gente não tem ousadia, a gente fica com medo. Será que as pessoas vão ouvir o que eu vou dizer? Será que se eu convidar as pessoas vão vir na célula? Será que se eu convidar vão vir na igreja? Não, amado, seja ousado. Agora, vá primeiro na presença de Deus, Deus vai derramar a unção. Se você for olhar os discípulos, eles estavam com medo, estavam preparados, mas estavam com medo, mas quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles não conseguiram deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido, falar das grandezas de Deus. E foram, e falaram, porque eles estavam cheios do poder de Deus. Em quarto lugar, um líder de célula, que quer ver a sua célula crescer e multiplicar, ele tem uma vida devocional de excelência, consistente. E aqui está o seu tempo a sós com Deus. Há muito tempo atrás, a gente chegava na casa dos membros da igreja, a gente via a Bíblia aberta, né? As pessoas liam a Bíblia. Era o culto doméstico, as pessoas liam a Bíblia sozinhas, tinha a campanha de ler a Bíblia toda, e ia para um lado, ia para o outro, as pessoas liam a palavra. Hoje, são poucas pessoas que leem a Bíblia. E nós precisamos, amados, voltar à leitura da palavra de Deus. Dá mais um clique, amado. Quais são as características de um líder de célula? Primeiro, ele ora. Ele tem uma vida de oração. Ele ora por quem? Ele ora pelos seus liderados, pelos membros da sua célula. Ele ora pelos membros faltosos. Ele ora pela sua liderança do seu setor. Ele ora pelos seus familiares. Ele ora por si mesmo, ora pela sua igreja, ora pelo seu pastor. Ele ora pela cidade. Ele ora. Ele tem uma vida de oração. Amados, vai ter oração na igreja. 6:30 da manhã, com um friozinho que está passando em São Mateus do Sul. Eu não. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, não estou criticando ninguém, tá, gente? Vai ter oração lá no monte. Aí eu vou. Porque no monte Deus vai ouvir a minha oração. Amados, isso é engodo. Deus escuta a sua oração no monte. Deus escuta a sua oração na sua casa. Deus escuta a sua oração aqui na igreja. Aonde você estiver. Esse negócio de for orar só no monte que vale. Isso é engano, tá, gente? Mas você precisa orar. Você precisa orar no monte? Precisa. Você precisa orar aqui em casa? Aqui na sua casa? Precisa. Você precisa vir aqui na igreja orar como igreja? Precisa. Nós precisamos, amados, ser uma igreja que ora, que busca a presença de Deus, mas que ora. Ora sozinho, ora em grupo, ora em dupla, mas que ora. Ora na célula, mas que ora. Que tem intimidade. Não importa a oração, mas a gente ora. Nós precisamos aprender a orar, amados. Precisamos aprender a dizer, frio, você é bem-vindo, mas eu vou para a casa de Deus orar. Cansaço, você é bem-vindo, mas eu vou orar nesse momento e não vou dormir. Porque algumas pessoas oram de joelho na cama e daqui a pouco está dormindo. Se você vê que você vai dormir, então ore andando de um lado para o outro. Mas ore. Amados, tem lá o seu TSTD, a gente deu um TSTD para cada membro da igreja, para você anotar o seu pedido de oração, no seu livrinho lá de cada mês, tem lá para você colocar os seus pedidos de oração. Você tem orado para aquelas pessoas não crentes? Você tem orado pelas suas famílias? Você tem orado pelos membros da sua célula? Ore. Ore. O que mais? Qual outro? Lê. O quê? A palavra de Deus. Lê a Bíblia. Amado, nós precisamos ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Viver o que a Bíblia diz. Nós precisamos ser conhecidos como o povo da Bíblia. Assim diz o Senhor. Não, assim diz a Bíblia diz assim, eu faço. Mas fazer a interpretação correta, porque alguns fazem a interpretação errada. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. A classe domingo pela manhã aqui é justamente para a gente aprender mais da palavra de Deus.
Os alunos que estão com o Júnior, estão a estudar sobre oração, ele vai mandar um WhatsApp, vai conversar, para continuar vindo domingo pela manhã na classe do Jaci. Venha estudar mais a palavra. A da Giva está quase terminando. A minha estou quase terminando, estou caminhando para o final, né, sobre finanças. A do Júnior já terminou. Eu digo para os amados irmãos, venha estudar. Bem, pastor, eu já estudei sobre esse assunto, venha novamente. Alguma coisa você vai aprender mais da palavra de Deus. Venha, tem a do Léo. Né? Você está em que lição, Léo? No primeiro ponto ainda, né? Primeiro módulo, né? Se você quiser, pode entrar lá no Léo também. Chega lá, depois você faz, volta novamente ao primeiro módulo. Ele está dando Novo e Velho Testamento, todos os livros da Bíblia, uma síntese de cada um. Amados, venham estudar a Bíblia. Estude em casa, mas estude também na igreja. Venha, para que você possa ver o mover de Deus, você possa aprender mais da palavra de Deus. E em terceiro lugar, né, você possa adorar o Senhor. Aí, a adoração é algo que você pode ministrar cada dia mais. Você pode adorar com Deus, você pode adorar com Cirilo, sem Cirilo, com a sua voz, sem a sua voz. Você pode adorar, adore, adore, adore. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor. E em penúltimo lugar, que está terminando, a hora já está quase no final, submissão à liderança da igreja e à sua visão. Aqui está o ponto-chave. Todos eles são importantes, mas esse aqui também é importante. E é interessante que esse livro é da Convenção Batista Brasileira. Foi produzido por um pastor batista lá da Igreja Batista do Bacaxeri. E ele colocou esse tópico: submissão à liderança da igreja e à sua visão. Muitas pessoas criticaram o G12, porque o G12 mandava nas pessoas, realmente mandava, né? Mas graças a Deus que a gente pôde ensinar a igreja da maneira correta. Se alguém ensinou do jeito errado, já foi tratado isso. Paulo, ele foi submisso à igreja de Antioquia. Ele foi submisso à igreja de Antioquia. Ele só foi para o campo missionário. Ele sabia que Deus queria que ele fosse pregar para reis e nações, mas ele ficou lá em Antioquia pregando o evangelho até o dia que o Espírito Santo de Deus fazia: separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E ele foi, e quem foi que abençoou ele? A igreja. Estava lendo, na minha leitura devocional do livro de Atos, no capítulo 21, do 20 ao 26, não vamos ler porque a hora está bem avançada, você pode anotar, depois você pode ler. Atos capítulo 21, verso 20 ao 26, o apóstolo Paulo, da sua segunda viagem missionária, ele está voltando, acho que é a terceira viagem missionária, ele está fazendo a viagem, ele volta para Jerusalém. O Espírito Santo de Deus estava dizendo que ele ia sofrer perseguição, que ele ia ser preso, mas mesmo assim ele está voltando para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai aonde? Ele vai na liderança da igreja, a Tiago, que era o líder, e aos outros anciões da igreja, e ele presta relatório à igreja. Aí, aonde é que estava a submissão? A autoridade. Aí Tiago escuta ele, se alegra com ele, fala assim: gostei, bom que Deus tenha te abençoado. Mas Paulo, estão dizendo que você está dizendo que os judeus não pode mais, não deve mais circuncidar, não deve mais ensinar a lei, e agora é só Jesus. Ô Paulo, para com isso, nós somos judeus, tá? Somos filhos de Abraão, e não sei o quê. Faz a seguinte coisa, rapa a sua cabeça, e vai lá no templo, consagra ao Senhor, que aí o pessoal vai ver você lá e não vai ter nenhum problema, porque quando eles viram você aqui, eles vão pegar você de pancada, vão bater em você. Mas se você fizer isso, sabe o que o apóstolo Paulo fez? Júnior, foi o que ele fez, Júnior? Eu já conversei com o Júnior, se lembra que eu comecei? Ele foi lá e obedeceu. Foi lá, raspou a cabeça, junto com os outros, e foi lá no templo. Isso é o que, amado? Submissão à autoridade. E quando a gente fala sobre submissão, aí o pessoal pensa, eu não coloquei a imagem aqui que eu queria ter colocado, aí tem aquele negócio, você tem que fazer, e o outro lá ajoelhado. Isso aí é, isso não é submissão. Amados, nós precisamos aprender o que é essa palavra. O que é autoridade e o que é submissão à autoridade.
O apóstolo Paulo, amado, ele podia ter dito lá, ó, quero dizer para vocês, eu não tenho nada a ver com você, eu tenho a ver com Cristo, porque Cristo foi que me chamou para essa obra. Vou voltar para os gentios. Ele podia voltar ali, já que não quer me matar aqui, eu vou embora lá para os gentios, lá, se eu morrer lá, morri. Não, ele, tudo bem. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser, meu amado. Eu faço. Agora ele fez aquilo de coração. Ele não fez aquilo por obrigação. Então, em primeiro lugar, submissão, o apóstolo Paulo, ele mostra isso. A liderança e a visão da igreja. Em segundo lugar, Josué. Josué, quando assumiu a liderança do povo, ele só assumiu quando Moisés morreu. Ele não quis usurpar a liderança do outro. Ele foi submisso. Quando Moisés morreu, ele assumiu. Mas o que me chama a atenção está lá no capítulo de Números, capítulo 11, versos 25 a 29. Se você não puder anotar, anote, nós não vamos ler. Moisés disse para Deus, Deus, eu não aguento mais, Deus. Esse povo é duro a servir. Aí Deus falou assim, chama 70 homens, que eles vão ficar junto com você. Junto na tenda, e vai ajudar você nessa caminhada aí. Só que tem uma coisa, eu vou tirar do meu espírito e vou colocar sobre ele. Você topa? Ele, topo. Só que foram chamados 70 anciões, e teve 12 engraçadinhos que não quiseram ir, ou não puderam ir, eu não sei qual foi o que aconteceu. Ficaram lá na casa dele, lá no dia da Santa Convocação, eles ficaram lá no bem bom. E quando, na hora certa, no dia certo, quando oferece o culto a Deus, a nuvem baixa e o poder de Deus vem sobre aqueles homens, sobre aqueles 68, eles começam a profetizar, e aqueles 2 que tinham sido chamados, também começaram a profetizar. Aí, algumas pessoas dizem, estão lá profetizando, aqueles que não vieram estão profetizando, o que nós vamos fazer? Aí, Josué vai lá com Moisés, fala, Deus, quer que eu vá lá e dou um chega para lá neles? Ele disse, não, eu queria que todos profetizassem. Você está com ciúme de mim? Aí você não vê mais nenhum momento Josué indo lá, enchendo a paciência de Moisés. Simplesmente ele é submisso. Ele caminhava com Moisés. Ele ouvia o que Moisés dizia. E ele só fez o que Moisés mandou fazer. Submissão à autoridade. Amados, nós precisamos entender o que é isso. O líder de célula que quer ver a sua célula multiplicando, ele precisa ser submisso à liderança da igreja e à sua visão. Qual é a visão que a gente tem? Você assumiu o papel, cumpra. Porque a bênção passa por você. As pessoas estão olhando para você. E eu anotei também no livro Pequenos Grupos Multiplicadores. Se a igreja tem uma escola de líderes, ou qualquer escola de formação de liderança, o líder de célula deve ser o primeiro a frequentá-la e também incentivar seus liderados a fazer o mesmo. Se você é líder de célula, você é convidado, você é o primeiro a vir. E depois esse gente vê, porque se você não vem, aí as pessoas vão dizer assim, eles não vão, meu líder não vai, como é que eu vou? Não tem importância. É a mesma coisa, vamos orar manhã cedinho, eu não apareço aqui. Vamos vir para a escola de líderes, vamos vir para a escola ministerial, e o pastor fica em casa lá assistindo Fórmula 1, basquete, as Olimpíadas, vem aí, o que os irmãos acham? Os irmãos vão dizer assim, o pastor está me achando com cara de trouxa, né? Eu tenho que ser o exemplo. Você que é líder de célula tem que ser o exemplo. E em último lugar, que eu acrescentei esse tópico lá no livro, não tem, eu acrescentei, você, o líder de célula, ele precisa ser discipulado. Ele precisa cuidar de pessoas, porque ele é cuidado. Ser discipulado. Alguém cuidar de você? Você precisa ter alguém que vai cuidar de você. Como é que eu vou pedir contas de alguém se eu não presto contas a ninguém? Pastor, que é isso? Ir lá só para a reunião para dizer como é que foi minha semana? É. Você abriu o seu coração, porque às vezes o problema está tão sério. Você dizia, ó, pastor, ou meu líder, ou fulano tal, ou meu irmão, ou meu querido, está difícil, me ora por mim. E a pessoa ora por você, chora com você, ri com você.
Nós precisamos entender qual é o significado. Nós tivemos o nosso congresso da visão, alguns sábados atrás. Discipulado é coisa séria. É tão séria que alguns nem apareceram aqui porque não sei se estavam com medo de vir, de ouvir alguma coisa que não gostava, ou já sei disso, já estou praticando, para que ouvir novamente. Não vieram. Agora, isso traz tristeza ao meu coração como pastor? Sim, traz. Agora, me desanimou? Não. Porque eu fiz o que tinha que fazer. E eu fiz porque Deus mandou fazer. E fiz com alegria de coração. Quem veio, aprendeu. Quem não veio, se quiser, está gravado, você pode pegar. Se quiser os slides, a gente dá os slides, você pode ver. Mas discipulado é coisa séria. Coisa séria. Deus quer que a gente se prepare. A gente passe por renovação da nossa mente. E eu digo para você, amado, ser líder de célula não é para qualquer um. É para os fortes. E você é o quê? É um fraco? Não. Você é um forte. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então você não é um fraco. E eu me alegro com você que vem toda terça-feira para o Tadel, você que vem domingo pela manhã, você que vem para a oração, você que vem no culto à noite, você que ora na sua casa, você que vai na sua cela. Eu me alegro que você tem buscado a Deus. E eu tenho certeza que você vai buscar mais. E cada vez mais que você busca, Deus vai te abençoar. Amados, seja esse líder que Deus planejou. Você é um líder chamado por Deus. Se você não foi preparado, prepare-se, porque Deus quer te usar. Porque Deus quer abençoar vidas através de você. E uma das maneiras de você ser bênção na vida dos outros é você sendo um líder de célula multiplicador. Você crescendo e multiplicando. Amém? Que Deus te abençoe. E que você possa entender da responsabilidade e do valor que você tem para Deus. Que Deus escolheu você. Você venha. Deus chamou você e você diz para Deus: Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. E Deus vai te usar mais e mais para que vidas dessa cidade sejam salvas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Que Deus fale ao seu coração e que a sua célula multiplique, porque você é um líder multiplicador, um líder de excelência, um líder que paga o preço, que ora, que busca a presença de Deus, que clama por vidas salvas, que clama buscando a presença do Senhor, que diz para Deus: Deus, está difícil, mas não é impossível. Deus, as pessoas, muitas delas não querem ir, mas eu vou, Deus, e eu vou motivá-las, eu não vou abrir mão delas. E aquelas que não quiserem ir, eu vou para frente. Mas eu vou continuar orando por elas, eu vou continuar intercedendo por elas. E no dia que elas disserem: fulano, me ajuda, eu vou dizer: eu estou aqui para te ajudar. Como Jesus, que foi atrás de Pedro quando ele queria se desviar, precisa você ir também. Como João Marcos, que se perdeu na caminhada da vida e quis voltar para servir a Deus. Teve um Barnabé e depois um Paulo que deu uma segunda chance para ele. Deus quer dar chance para você, para que você possa ser útil na obra de Deus. E o seu nome seja carimbado assim, aprovado. E na história dessa igreja, na história dessa cidade, alguém vai dizer: passou alguém aqui que me falou das grandezas de Deus. E essa pessoa foi você, está lá o seu nome. Quando as pessoas olharem para você, o que é que eles vão se lembrar? Um crente vencedor, fiel, um líder de célula multiplicador. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, Deus. Abençoe o teu povo. Que nós possamos, ó Deus, ver a tua graça ser medida sobre nós. E cada líder, Deus, que o Senhor tem levantado, que nessa noite está na tua casa, Deus, nós possamos ver milagres acontecendo na vida deles e através da vida deles. E que eles possam ver as suas células multiplicando para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Gratos nós somos, em nome precioso de Jesus. Igreja Batista de São Mateus do Sul. Amém, Senhor. Servindo Amém. E amando.